Deixa eu te fazer uma pergunta antes de tudo. Se você estivesse dentro de um submersível, descendo devagar, sem horizonte, sem referência, sabendo que abaixo de você não existe margem real para erro, você continuaria? Porque existe um lugar no planeta onde essa pergunta deixa de ser abstrata. A Fossa das Marianas. O ponto mais profundo do oceano. Tão profundo que não desafia só máquinas, desafia a forma como a gente pensa. E o curioso é que ela não assusta de imediato. Ela não grita. Não chama a atenção. Ela simplesmente está lá. E talvez seja por isso que poucas pessoas param para pensar nela de verdade. Quem observa esse tipo de lugar não está procurando espetáculo. Está tentando entender limites. É esse tipo de olhar que sempre guiou o caçador de mistérios. Não o olhar de quem quer respostas rápidas, mas de quem aceita ficar com a pergunta um pouco mais. Porque a Fossa das Marianas não impressiona por números. 11.000 metros não significam nada até você tentar imaginar o que acontece com um corpo humano ali embaixo. Pressão suficiente para esmagar aço. Escuridão total. Silêncio. E ainda assim, é parte do nosso mundo. Durante muito tempo ninguém tentou chegar até lá. Não porque fosse proibido, mas porque parecia um limite natural. E talvez fosse mesmo. Existe uma diferença grande entre curiosidade comum e o impulso de descer até um lugar onde a presença humana não muda nada. Nenhuma conquista, nenhuma vitória, nenhum controle. Só a consciência de estar onde não fomos feitos para estar. Se isso já te causou um desconforto silencioso, fica tranquilo. Não é medo, é reconhecimento. No Caçador de Mistérios, a gente não observa o desconhecido para transformá-lo em algo maior do que é. A gente observa para lembrar que nem tudo existe para ser dominado. E algumas histórias não começam com impacto. Começam com atenção. E se você está aqui agora, talvez já tenha esse olhar também. Em 2012, um homem entrou em um submersível e começou a descer. Devagar, sem pressa, sem plateia. Não havia equipe ao redor. Não havia transmissão ao vivo. Não havia ninguém acompanhando aquele momento além dele mesmo. A descida não começou com impacto. Começou com espera. Minutos viraram horas. A superfície foi ficando distante. A luz, pouco a pouco, deixou de fazer sentido. Se você parar para pensar, é um tipo estranho de decisão. Descer para um lugar onde nada espera por você. Onde não existe resgate rápido. Onde não existe margem real para erro. Não é uma escolha impulsiva. Também não é lógica no sentido comum. É outra coisa. Enquanto o submersível descia, não havia paisagem para distrair. Não havia horizonte. Não havia confirmação visual de progresso. Só a sensação de afastamento. E isso pesa mais do que parece. Porque o cérebro humano não foi feito para ambientes onde ele não pode conferir nada com os próprios sentidos. Ali embaixo você não vê que está seguro. Você confia. E confiar, nesse contexto, não é confortável. Pequenos ruídos ganham importância. Vibrações parecem mais longas do que são. O tempo passa diferente. Não porque algo esteja errado, mas porque o silêncio prolongado força o pensamento para dentro. É nesse ponto que muita gente imagina medo. Mas quem passou por isso descreve outra coisa. Isolamento. Não ausência de pessoas. Ausência de referência. A Fossa das Marianas faz isso. Ela remove tudo o que ajuda o ser humano a se situar no mundo. Não existe cima visível. Não existe baixo visível. Não existe lá fora. Só a consciência de estar em um lugar onde a presença humana não muda nada. Mais tarde, o mundo soube o nome daquele homem. O nome dele é James Cameron. O mesmo diretor que recriou o naufrágio mais famoso da história do cinema. O mesmo que sempre tratou o oceano não como cenário, mas como algo que impõe silêncio e escala. Talvez por isso ele tenha decidido descer. Não para provar algo, não para conquistar, mas para sentir sem filtros o peso real daquele lugar. Porque existe uma diferença grande entre observar o desconhecido e permitir que ele te observe de volta. E a descida até a Fossa das Marianas deixa isso claro. Explorar não é dominar. Às vezes explorar é apenas aceitar ficar presente, em um lugar que não se importa com a sua presença. Se você continuar aqui, acompanhando isso com atenção, provavelmente entende esse impulso. É o mesmo impulso que move o caçador de mistérios. Não o de buscar respostas rápidas, mas o de permanecer, mesmo quando o silêncio começa a pesar. Tem uma coisa curiosa sobre a descida até a Fossa das Marianas, que quase nunca aparece nas explicações técnicas. O corpo paradoxalmente não entra em pânico. Dentro do submersível, a temperatura é controlada. A pressão fica do lado de fora. Os sistemas funcionam. Fisicamente, tudo parece estável. E é justamente aí que algo começa a mudar. Porque o ser humano não reage apenas ao perigo físico. Ele reage à interpretação do ambiente. E ali embaixo, mesmo sem impacto, sem barulho, sem emergência,
O cérebro percebe uma coisa com clareza desconfortável. Se algo der errado, não há correção rápida. Talvez você já tenha sentido algo parecido em escala menor. Um elevador parado entre andares. Um túnel longo demais. Um silêncio que dura mais do que deveria. Nada está acontecendo, mas o pensamento começa a girar diferente. Na Fossa das Marianas, isso é amplificado. Não existe janela para olhar e confirmar. Não existe referência externa para acalmar a mente. Tudo o que existe são instrumentos. E confiança. E confiar por horas, sem confirmação sensorial, cansa. O cérebro humano foi feito para comparar. Luz com sombra. Movimento com repouso. Antes com depois. Ali embaixo, essas comparações desaparecem. O tempo perde textura. Minutos parecem longos demais. Horas passam sem marcos claros. E quando isso acontece, o pensamento começa a voltar para dentro. Não de forma dramática, mas insistente. Pequenos sons ganham peso. Pequenas vibrações pedem interpretação. Não porque algo esteja errado, mas porque a mente precisa ocupar o espaço do silêncio. Esse é o tipo de ambiente que não gera medo imediato. Ele gera vigilância constante. E vigilância prolongada esgota. Talvez seja por isso que quem desceu até lá não descreve a experiência como heróica, nem como aterradora. Descreve como pesada. Não no corpo, na atenção. A Fossa das Marianas não força decisões rápidas. Ela força presença contínua. E isso é mais difícil do que parece. Porque não há nada para resolver, nada para consertar, nada para vencer, só permanecer. Se você está acompanhando isso com calma, talvez já tenha percebido algo importante. Essa história não fala apenas de profundidade. Ela fala do que acontece quando a mente humana fica tempo demais sem apoio externo. E talvez seja por isso que o fundo do oceano afeta mais do que o espaço. No espaço você olha para fora. Aqui não. Aqui tudo aponta para dentro. O caçador de mistérios entende esse tipo de limite. Não como fraqueza, mas como parte da condição humana. Nem todo mistério está no que vive lá embaixo. Alguns estão no que acontece com quem decide descer. E ficar. Se você continua aqui, ouvindo isso sem pressa, provavelmente já sentiu esse peso em algum nível. E isso diz mais sobre você do que sobre a fossa. Em algum momento a descida para. Não há anúncio. Não há sensação clara de chegada. Os instrumentos indicam que não há mais para onde ir. Abaixo disso só mais pressão, mais escuridão. Tecnicamente, aquele é o ponto mais profundo do planeta. Mas o curioso é que isso não traz alívio. Porque chegar ao fundo não encerra nada. Não resolve. Não conclui. Ali embaixo não existe paisagem para contemplar. Não existe sensação de eu conseguir. Existe apenas a consciência de estar no limite absoluto. E de que permanecer ali não muda esse fato. E talvez isso seja o mais estranho. A mente humana está acostumada a associar fundo com fim. Chegar ao fundo deveria significar encerramento. Mas na Fossa das Marianas, o fundo não fecha a experiência. Ele a suspende. O tempo passa diferente. Não há alternância de luz. Não há ruído externo que marque passagem. Só o funcionamento constante dos sistemas e o próprio pensamento que começa a se mover sem direção clara. É nesse ponto que muitas pessoas imaginam medo. Mas quem passou por isso fala de outra coisa. Uma sensação difícil de nomear. Não é pânico. Não é tranquilidade. É a percepção de que aquele ambiente não reage à sua presença. Você pode estar ali, ou não estar. Para o lugar, não faz diferença. E isso confronta algo profundo no ser humano. A ideia de que estar presente importa. De que ser observado valida a experiência. Ali embaixo nada observa de volta. O oceano não responde. Não confirma. Não reconhece. Ele apenas continua. E quando chega a hora de subir, a mudança é lenta. Quase imperceptível. A luz não volta de repente. O som não muda de forma clara. Fisicamente o corpo retorna. Mas a mente não acompanha no mesmo ritmo, porque alguns ambientes não machucam. Eles reorganizam. Eles mostram, sem palavras, que existem lugares onde a nossa necessidade de sentido não encontra apoio. E isso fica, mesmo depois que a superfície reaparece, mesmo depois que o mundo volta ao normal. A descida termina. Mas o silêncio não sobe junto. Talvez a parte mais estranha de tudo isso não seja a profundidade, nem a pressão, nem o silêncio. É o fato de que, depois de ouvir uma história como essa, algo continua ecoando. Não porque exista um mistério não resolvido esperando resposta, mas porque nem toda experiência extrema foi feita para ser fechada. A Fossa das Marianas não ensina algo prático. Ela não oferece lição clara. Ela não deixa conclusão confortável. Ela apenas expõe um limite. E limites costumam fazer isso com a gente. Eles não assustam de imediato. Eles permanecem. Se você chegou até aqui, não foi por curiosidade rápida. Foi porque esse tipo de história pede atenção, pede silêncio, pede tempo, e nem todo mundo fica.
Algumas pessoas preferem respostas rápidas, explicações diretas, histórias que se resolvem sozinhas. Outras observam e continuam observando mesmo depois que o vídeo termina. Se você é uma dessas pessoas, faz sentido continuar por aqui, porque existem muitos lugares como esse, no oceano, no espaço, na mente humana. E eles não pedem espetáculo, pedem presença. Então, se quiser acompanhar outras histórias assim, histórias que não gritam, não exageram, e não tratam o desconhecido como entretenimento rápido, se inscreve no canal, não como quem consome conteúdo, mas como quem escolhe prestar atenção. Porque enquanto existirem profundezas que não fazem sentido imediato, sempre haverá histórias que merecem ser observadas com mais calma. E algumas delas, a gente ainda vai explorar juntos.